É um privilégio. Muito bom. Estamos aqui com esse casal maravilhoso, casal já conhecido da gente de muitos anos, né? Pastor Gessé e Gigi. Muito obrigado pela presença aqui, tá? A gente se sente honrado de ter esse momento aí com vocês, tá? Eu começo nosso bate-papo aqui, é sobre saúde conjugal, né? Eu começo com uma pergunta para eles e depois a gente vai tocando aqui no nosso bate-papo. Quando eu falo de saúde conjugal, o que vem à mente e ao coração de vocês? O que logo já brota assim, de saúde conjugal? Bom, eu penso que saúde, quando a gente trata de saúde, a gente não pode pensar num dos aspectos da vida, né? Saúde tem que ser pensada num aspecto global, e conjugal não é só medir a saúde do casamento, do casal, não é só se eles estão vivendo juntos por muito tempo. Isso não quer dizer que esteja saudável o casamento, né? Uhum. Então, a saúde conjugal tem a ver com uma série de implicações de uma vida a dois, né? Que vai de finanças, vai educação, a relação com os filhos, vai com o relacionamento sexual, vai com a forma como a gente conversa. Então, não é só um quesito só que vai medir a saúde do casal. É uma gama de aspectos que vai me dizer se o casal é saudável ou não. Ok. Assina embaixo, Gessé. Então, eu assino, né? E percebo que essa saúde ela tem que dar algumas evidências mútuas, né? Entendo que um relacionamento conjugal saudável não pode ser visto só de um lado. Ambos têm que entender que percebe isso, é como um corpo que ele não tem dor, né? A vida conjugal, essa união tem que ser uma união que perceba essa alegria. Eu acho que uma das coisas que parece que evidencia essa saúde, essa alegria, essa paz, né, que pode existir no relacionamento, né? Esse respeito mútuo, esta compreensão que um tem do outro, né? Então isso vai evidenciando a saúde, ela deve ser evidenciada, né? Às vezes a gente logo percebe uma pessoa que ela não está bem por causa de alguns sinais, né? Então eles acabam acaba saindo do âmbito do relacionamento do casal, né? As pessoas começam a perceber se existe ou não saúde, né, num casamento por várias atitudes, né? Essas evidências que eles vão apresentando nesse caminho em comum, mesmo não estando juntos, né? Um pode estar em um lugar e a gente começa a perceber a evidência da saúde por jeitos como um fala do outro, sente a falta do outro, faz menções que vão evidenciando essa saúde. Então, acho que é isso. Estava aqui pensando enquanto vocês falavam, a gente poderia dizer que casamento pode ser fonte de saúde ou de adoecimento? Pode. Eu penso que sim. Uhum. A gente, inclusive, conhece alguns casais extremamente doentios e doentes, né? Enfermos, Uhum. por vários motivos, mas um dos mais, eu acho que mais frequentes é o pecado, né? Pecado que não só, às vezes, pela forma como foi começado a coisa, né? Ou então,
a cumplicidade dos pecados do casal que existem também, né? Então, existem alguns casais doentes, sim, que podem adoecer e existem os saudáveis, que podem trazer saúde. A gente conhece casais, por exemplo, em que um ajuda o outro em uma área que aquele tem mais dificuldade, né? Então, consegue ajudá-lo a ir para frente, consegue ajudá-lo na questão profissional ou na socialização. Então, a gente percebe que existe o relacionamento provoca a saúde do outro. Né? Em função do relacionamento, o outro avança. E também pode acontecer o inverso. Uhum. Eu acho que podem... parece que Deus tinha muito claro essa ideia da mutualidade, né? de partilha, né? E a gente percebe que quem entra para o casamento, muitas vezes a gente entra com deficiências que, quando existe uma saúde relacional, essa deficiência pode ser pelo auxílio do outro tratada e curada, né? Então, há no estado do casamento a possibilidade da cura de uma patologia que um ou outro tenha, né? Pelo caminho da mutualidade, pelo caminho do respeito, né? E também acho que uma das coisas sagradas é dentro de um desejo de entender o propósito que Deus deu ao homem e à mulher, né? Então, quanto mais, claro, a gente vai entendendo os papéis e a gente vai perdendo os medos eu dentro desse papel eu perco, eu ganho, né? Quando essas infantilidades vão sendo dissolvidas por valores que Deus entende como bons, né? Eu acho que esse entendimento dos nossos papéis, eles podem ajudar bastante, né? Inclusive dentro da própria qualificação do papel, né? Mas tendo um ambiente de amor e de respeito, aquilo talvez que a minha masculinidade ainda não está plenamente dentro de um padrão divino, o outro lado pode me ajudar a caminhar dentro de um propósito que Deus tem para minha vida como homem ou para da Gigi como mulher, né? E a gente pode ir se ajudando nessa mutualidade. Eu percebo que a mutualidade é algo extremamente precioso e pensado por Deus no casamento. Uhum. Uma vez eu acho que eu li ou ouvi alguma coisa nesse sentido, que o nosso cônjuge ele é um espelho que reflete os nossos pontos positivos e negativos. Então, é alguém que mostra quem nós somos. Vocês concordam com isso? Depende da qualidade do espelho. Sei dessa. Porque Espelho, espelho meu. a gente quando entra para o ambiente do casamento, a gente vem com uma série de defeitos, né? Uhum. E um dos que pode existir é justamente essa leitura errada que a gente possa fazer um do outro, né? Uhum. Então, eu acho que isso pode ser de grande valor o que você está falando, quando a gente vai permitindo que Deus nos ajude a enxergar corretamente, né? Vai percebendo corretamente áreas que a gente pode conversar e levar, né? Isso que você está falando. Acho que a ideia do espelho é muito importante, né? Então, eu começo a me enxergar melhor com aquilo que a Gigi vai passando, né? Da visão que ela tem de mim, né? Feedback, né? Mas isso é importante que a gente tenha uma boa qualidade de leitura, né? Uhum. E eu acho que um dos grandes problemas que o ser humano tem é más leituras, ele não tem uma compreensão correta, né? Por isso, eu acho que não querendo espiritualizar o assunto, o tema de hoje,
mas eu entendo que é fundamental. Eu não sei se você vai perguntar sobre isso, mas se for, a gente já queima esse item aí, né? Mas eu acho que é fundamental que o casamento seja nutrido por uma boa vida devocional. Uhum. A vida devocional, ela pode nos ajudar muito a nos entender, a tratar a nossa própria esses defeitos que a gente tem com o próprio Deus, né? A gente vê como, por exemplo, vamos pegar um personagem bíblico, né? Abraão, ele está ali chateado porque teve uma crise conjugal ali em Gênesis 21, né? E ele parece que ele sai lá na fazenda meio que chateado, tal, né? E o que a Sara pediu para mandar Agar e o filho que eles tinham pactuado de ter, né? Embora, né? É um negócio para ele é um absurdo, né? Mas ele é confrontado com o próprio Deus. Deus o visita e Deus mostra, não, eu estou atrás desse pedido de Sara, eu avalizo o pedido de Sara. Então a gente percebe nisto esse valor da presença de Deus no nosso relacionamento conjugal. O Deus pode ir ajudando o nosso espelho a ter uma boa qualidade e tantas outras necessidades que o casamento, né, requer, né? Então, eu percebo que um dos elementos chaves para uma saúde conjugal, para uma integridade do casamento, é um, uma vida devocional saudável com Deus. Nós estamos completando 30 anos de casados, né? Eu acho que talvez uns 3 ou 4 dias nesses 30 anos nós não fizemos culto doméstico. Não é uma coisa de uma semana, de 10 dias, né? São 3 décadas que a gente sabe o valor do culto doméstico. Então, se vocês vierem passar uma noite aqui na nossa casa, vocês vão ter que fazer culto doméstico no café da manhã. Nosso culto doméstico é normalmente entre meia hora a 50 minutos, né? Onde a gente tem uma série de questões que a gente tem de adoração, lemos a Bíblia toda durante o ano juntos, e isso vai ajudando a gente melhorar a nossa relação. Muitas coisas no decorrer desses 30 anos têm sido consertadas entre nós por causa da presença de Deus. Então, se tinha esse item aí, você já elimina da sua lista. Vejo que tu és profeta. A gente tem uma expressão engraçada que diz assim: até que a morte o separe, não. Até que as dívidas o separem, né? Como que é essa relação de finanças entre vocês? A gente vê que esse é um item que muitas vezes causa choque entre os casais e tudo. Como é que vocês administram os milhões? Eu acho que vai muito é um item extremamente importante e muito abrangente, né? Uhum. Que vai muito dos valores. E aí eu acho que é muito importante a questão que você já tratou com a gente anteriormente, né? Que no casamento a gente precisa começar a harmonizar essa questão muito. E Deus precisa estar presente para nos harmonizar, porque às vezes um tem um sonho de ir para um canto, outro tem sonho de ir para o outro, um é muito econômico, o outro é muito gasta muito, né? Então, calibrar para que esse voo seja de asas do mesmo pássaro, e aqui cada asa é uma parte do casal, né, desse casamento, né? Uhum. Para que a gente possa ir tendo uma compreensão de objetivos, de alvos, né? Eu não sei se você vai falar ainda, né? Vai perguntar para nós sobre isso, mas para mim um dos elementos chaves dentro de um casamento é entender o valor da renúncia, entender o valor do que Deus chama do amor que Ele deseja que a gente tenha, né? Então, para tratar dessa questão de finanças, às vezes eu preciso abrir mão de desejos que eu tenho de investimento, né? Ou eu preciso
por compreender um bem maior do casamento, saber que eu preciso reter. Eu sou uma pessoa que tenho por tendência a gastar mais, né, nessa relação. Então, eu tenho essa capacidade de retenção, né? Então, são coisas que precisam dessa mutualidade, né? E acho que isso, a gente tem que tomar cuidado quando fala de mutualidade, porque pode acontecer num casamento que os dois são muito gastão, né? E aí a mutualidade não é boa, porque vão juntos combinar para gastar. Vão os dois pro buraco, né? Então, a gente conhece, vocês devem conhecer casais que estão quebrados porque os dois gastam muito, são muito compulsivos, amam ir para toda semana para restaurantes para gastar muito dinheiro, ama uma vez por mês ir para um resort, querem toda uma tecnologia dentro de casa e eles vão se quebrando. Hoje nós temos tantas famílias que estão quebradas financeiramente porque tem a mutualidade, mas os dois gastam, né, fora do comum. Então, é preciso muito de graça de Deus para saber, né, e talvez nesse momento, né, a ajuda externa é muito importante, né, porque quando ambos têm uma mesma tendência, isso precisa talvez, eles precisam ter consciência de que eles precisam mudar, né? É a mesma coisa de um solteiro que gasta muito, né? Ele precisa de alguma ajuda, talvez, para poder disciplinar isso, né? Então, eu acho que tem talvez grande parte dos casais tem esse descompasso de um que gasta mais, outro que gasta menos, ou que tem visões diferentes de investimento dos recursos, né? Ou daqueles que talvez os dois têm a mesma potencialidade de uma patologia, né? Com relação a valor de dinheiro, né? Então, acho que tem que se pensar muito eu acho até na questão, acho que hoje uma das coisas que nós, como casais, precisamos talvez ter mais clareza o que é uma vida econômica saudável para a nossa família. Né? Porque hoje nós vivemos num mundo que vai nos ensinando e vai deformando nossos valores. Então, a gente acha que uma família saudável é aquela que tem esse padrão, mas eu preciso saber se a minha realidade permite ter esse padrão. Eu preciso saber se com aquilo que eu tenho, eu consigo perceber o externo também, porque eu acho que um casamento que se ilha, né, e não consegue sofrer com o sofrimento do outro e poder passar um pouco do que tem para alguém que sofre, para alguém que precisa, investir no reino de Deus, né? Então isso faz parte de uma saúde conjugal, né? E tudo isso precisa ser tratado, e eu acho que hoje boa parte dos casamentos, das famílias, tem uma necessidade de tratar muito seriamente a indisciplina nessa área. Eu penso que uma das coisas básicas para uma vida financeira saudável dentro de um casamento é a comunicação, né? Eu acho que falha, às vezes, a forma como os casais se conversam sobre isso, ou se é que conversam, né? Eu acho que na nossa relação, Gessé e eu, ambos viemos de famílias muito pobres, né? E nós fomos, no decorrer dos anos, as nossas conquistas foram sempre sonhadas pelos dois, e os dois lutando juntos pelas coisas, né? A cada passo que a gente dava era uma conversa, e a cada conquista era uma festa, né? E isso foi muito gostoso. E tem faltado isso, né? O casal lidar com orçamento, não se lida mais com orçamento, né? Então fica aquela coisa solta, e aí se sonha muito, um sonha uma coisa, outro sonha outra, e ninguém sabe quem está sonhando e o que está se conquistando. Para mim, dentro da nossa realidade, eu acho que a comunicação e o sonhar juntos, né? Olha, o que seria importante para nós? É isso, olha, nós vamos batalhar por isso. Eu lembro que houve uma época em que nós estávamos comprando o nosso apartamento lá em São Paulo. Nós morávamos numa casa de aluguel, nosso primeiro apartamento. E tínhamos um dinheiro já guardado e falou, nós precisamos comprar o apartamento. E ficamos muito tempo sequer comer uma pizza. Isso para paulista é difícil demais, né? Mas a gente
juntos, e era muito gostoso, né? Essa renúncia do prazer pela conquista do futuro tem se perdido. As pessoas hoje são muito imediatistas, né? Querem usufruir hoje para pagar amanhã ou depois de amanhã, se é que vão pagar. E eu acho que estão atropelando as coisas. E na nossa história, isso não aconteceu porque a gente sempre foi muito de sonhar de pé no chão, em cima de orçamento. Se não dá, não dá. Ninguém vai morrer por causa disso, né? E eu acho que esse lance da comunicação, de se dividir, de trocar sonhos e um conquistar o sonho do outro e ser uma grande vitória, isso é muito bom no casamento. Não sei se ainda tem tempo para a gente falar mais um pouquinho desse tema. Sim. Mas, assim, eu percebo que uma das necessidades que a gente tem para essa questão da área econômica é que a gente muitas vezes precisa caminhar para esforços que a gente às vezes não quer pagar o preço, né? Então, por exemplo, na nossa história, a gente tinha até condição em alguns momentos de poder pagar alguém para limpar a nossa casa. Mas nós entendemos que essa economia poderia nos dar, por exemplo, e tem feito isso no decorrer dos nossos anos, condições da gente ter uma férias num lugar melhor. Então, nós decidimos, né? Então, nós mesmos fazermos limpezas da casa, né? Aqui em Anápolis eu estou meio que disciplinado, porque eu não sou tão zeloso assim, mas em São Paulo, todo sábado, na parte da manhã, 7 e pouco da manhã, a gente estava fazendo faxina, limpando o banheiro, lavando o quintal, né? Então, por exemplo, nós decidimos não pagar 30, 40 reais para lavar o carro, a gente lava o carro, né? Passa aspirador no carro. Então, são pequenas economias que, se você for somar no decorrer do ano, né? Então, você imagina aí alguém que paga 30, vamos por aí barato, 30 reais de carro por semana, são 120 por mês, né? Então, por ano, já dá uns quase R$1.500. Seja, quase que você paga um pacote para um bom, né? Um bom passeio, né? Então, essas pequenas economias, você fala, por exemplo, de limpeza de casa, não deixa de gastar menos de R$200. Então, são esforços que a gente pode tomar a decisão de fazer por alguma coisa que a gente entende que é muito boa. Então, às vezes, a gente precisa sacrificar alguns luxos por bens maiores, né? Compras, né? Uma coisa é você ir na feira 9 horas da manhã, tem, claro, frutas com melhor qualidade, mais opções, né? Mas a gente, às vezes, pode fazer uma boa feira por volta do meio-dia, meio-dia e meio, que já não é uma boa qualidade, mas você compra, talvez, os produtos às vezes, pela metade do preço. Se você, dependendo da feira, você pega por 30% do preço das 9. Então, essas pequenas economias são importantes, né? Então, esse sacrifício, eu posso, talvez, fazer uma caminhada de 2 quilômetros e não pagar uma condução, porque eu economizo. Então, eu acho que esses esforços são importantes, né, da gente ir desenvolvendo, né, que é aquilo que nós mencionamos, que acho que hoje muitas famílias não têm essa visão clara de bens que a gente pode ter e de alegrias que a gente pode desfrutar quando a gente consegue trabalhar melhor a questão de finanças, né? Hoje, essa que a gente tem de ter um cartãozinho que a gente passa ali e já debita e paga em 3, 4, 5 vezes, isso é um grande perigo. Diz que o nome ali, ele está errado. Diz que é cartão de crédito. O certo seria cartão de dívida. Né? Você não faz crédito com ele, você faz dívida. Agora, imagine o seguinte, se você tivesse lá escrito cartão de dívida, use com cuidado, né? Beba com moderação. Aí o cara vai olhar e dizer, opa, vou usar isso aqui não. Muito jóia. Temos mais alguns minutinhos, a gente usa aqui pelo Zoom e ele tem um tempo, né, que ele disponibiliza. A pornografia. A gente tem ouvido, lido, visto que muitas vezes a pornografia ela tem destruído casamentos, né?
Isso no âmbito cristão e fora também do âmbito cristão, né? O que vocês têm lido sobre isso, têm ouvido? Qual é o conselho que vocês dão, né, em relação a isso, que pode ajudar os casais nesse sentido? Eu acho que esse é um ponto extremamente vulnerável em muitos casamentos, né? Há histórias extremamente chocantes com relação a esse assunto. Uhum. Você está certo, né? Nós vemos isso, inclusive, em ambientes de pessoas que estão em ministério. Uhum. Coisas que não são assim aquelas coisas assim, não é apenas um caso amoroso, que é grave, né? Uhum. Mas é alguma coisa que vai muito além desse ambiente, né? Não sei se quando você fala de pornografia só ambientes de sites e tal, mas ou se está abrangendo um mundo maior da moralidade na área sexual, né? Mas eu percebo que hoje a gente tem uma abertura muito grande para a imoralidade. Uhum. E esse talvez é um assunto que a Gigi já mencionou aqui no início da conversa, pouco tratado entre os casais, né? O que gera pressão para mim? Quais as coisas que têm me convidado ao pecado nessa área? Zona de perigo. As minhas fragilidades. Eu percebo que, na maioria dos casais, existe uma dificuldade muito grande de tratar sobre isso, e alguns nem têm noção de que tem que tratar sobre isso, né? E isso é muito importante, né? Saber aquilo que eu sou fraco, aquilo que me impulsiona ao pecado, coisas que talvez a gente juntos não devemos estar mexendo, porque possa ser uma porta de entrada para esse ambiente pecaminoso, né? E uma vida de muita consagração. Eu volto aqui à área da espiritualidade, né? Porque Jó falou assim, olha, eu fiz pacto com os meus olhos, né? Então, há muitas coisas para nós, homens, né? Que nós precisamos trabalhar muito intensamente com Deus, essa área vital, né? Que às vezes os amigos íntimos nossos não sabem que a gente está rodeando uma área perigosa, né? Então, eu acho que a gente pode e deve ter esse ambiente, essa questão aberta para conversar entre nós, né? Mas às vezes a gente percebe que talvez uma pessoa mais experiente, mais madura, possa nos ajudar, né? E eu falo para nós homens, mas a gente sabe que hoje essa área ela é frágil tanto ao homem como à mulher. E ao casal. Né? E ao casal. Né? Porque nós temos casos de pessoas, de casais no ministério, que houve problemas pecaminosos de ambos mutuamente. Coisas nojentas, né? Então, essa porta de entrada para o pecado, ela é muito sedutiva, né? E é uma área que a gente tem que zelar muito em oração e consagração, muita conversa entre nós e muita busca diante de Deus. Não é brincadeira essa área, não. Ok. Muito bom. Nosso tempo já está quase esgotando. Literatura. Então, eu teria aqui como indicação, em primeiro momento, Bíblia, né? A literatura para o casal, o que vocês diriam? Falar, olha, tal literatura é boa, eu recomendo. Psicologia, teologia. Nós imaginávamos, Gigi e eu imaginava que você pudesse nos apertar com essa pergunta, né? Então, pega alguns aí para levar lá, né? Vejo que tu és profeta. É um livro do Albert Friesen. Né? Esse aqui é um livro mais para líderes de casais. Joia. Ajudar o líder, mas ele também tem alguns recursos para ajudar casais que ele está
cuidando, né? Então, é um livro bem prático para conselheiros de casais e de casamento, né? Com boas... Qual é o nome dele, Gessé, mesmo? Só retorno. Albert Friesen. Então, o nome do livro. Cuidando do casamento para conselheiros de casais. Ah, legal. Ok. Uhum. Da editora Esperança. Tá. Esse aqui é um livro bastante rico. Fala para meu nome aqui, que eu não sei. Everett Worthington. Casamento, ainda resta uma esperança. Opa! Amém! Modelo para terapia breve, da editora Cepal. Tá. Né? Uhum. Então, segunda sugestão. Esse aqui é um tradicional, antigo, o meu já está velhinho até, né? Conversando, a gente se entende, do Jaime Kemp. Uhum. Jaime Kemp é uma autoridade no assunto. Qualquer um que quer trabalhar bem essa questão tem que trabalhar. Esse aqui, falamos já um pouco, né, sobre comunicação chave para o seu casamento. Boas orientações, dicas, né, algumas sugestões do que você pode fazer para ir melhorando a conversa, porque é muito interessante quando a gente fala de comunicação, que a gente às vezes... vamos conversar. Nós temos aqui um termo chamado papo federal. Uhum. Então, papo federal, a gente já sabe que não é uma conversa para falar se vai chover, se vai fazer sol. É coisas que têm a ver com a gente e que não são coisas assim tão fáceis de ser tratadas, né? Então, eu acho que esse livro nos ajuda nesse sentido de poder criar regularmente entre nós papos federais para tratarmos sobre assuntos. A arte de permanecer casado, também do Jaime Kemp, também um livro antigo e bastante conhecido, tá? Da editora da Cepal também. Esse aqui é bem interessante, do Catito, Carlos Catito, né? Como se livrar de um mau casamento. Esse aí eu conheço, bacana. Muito joia, vale a pena também. Uhum. E esse aqui é um livro, ele inclusive tem audiobook, Quando Dois Pecadores Dizem Sim. Ele é muito prático, a gente começa a ler, parece que está falando, o cara veio na minha casa e me achou, porque ele começa a falar de coisas muito do nosso dia a dia, e ele não é aquele pastor que fica falando do outro, ele fala, olha, eu cheguei em casa, minha mulher me deu uma bronca por isso, tal, que eu fiz errado, né? Então ele começa a falar dele, então você se vê muito dentro da... parece que está falando da gente, né? A gente se identifica com o pecador, né? Se identifica, né? É da editora Fiel. Então eu peguei esses daqui agora no final da tarde, lá no meu escritório, como sugestão aí para vocês aí. Eu não lembro a editora e nem o autor, mas tem aquele A Batalha de Todo Homem e Toda Mulher, que é fantástico, muito bom, né? Tem o livro da mulher e do homem, eu não lembro agora a editora nem o autor, mas o nome tema é esse. A Batalha de Todo Homem e A Batalha de Toda Mulher. Vale a pena também, muito bom. Para um dos últimos pontos que você perguntou aí, que é pornografia, excelente, excelente. Muito bom. Tá bom, quero agradecer o nosso tempo aqui, foi muito rico. Eu vou dar uma pausa aqui agora na nossa gravação e a gente encerra aí.